Deus, estenda suas mãos para cá, né? Para essa noite estar abençoando e recebendo a bênção. Eterno Deus e glorioso Pai de misericórdia, Jesus querido, neste momento, ó Pai, entramos em Tua presença, ó Deus da glória, e nos colocamos diante de Ti, pedindo, ó Pai, que o Senhor possa agora tocar profundamente em cada vida e em cada coração através da Tua palavra, que possamos agora, Deus, dar ouvido ao que o Teu Espírito tem a falar conosco nesta noite. Usa também, ó Pai, o Teu servo, ó Deus, ó qual estará aqui, ministrando a Tua santa palavra, Pai, ó Deus da glória, e toda a adversidade, toda obra contrária, todas as hostes espirituais da maldade, ó Deus, que intentam, Senhor, contra a Tua amada igreja, caiam por terra agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, venha falar profundamente conosco e dar graça para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimento os irmãos com o Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram as Bíblias em Gênesis, no capítulo de número 37. Nós vamos ler o versículo 3 e 4. Amém. Gênesis capítulo 37, versículo 3 e 4. Aleluia. Xaramanai, conde, lavaxéria, maná. Condenai, cante, lamaná. Gênesis capítulo 37, versículos 3 e 4. Glória a Deus, Senhor é maravilhoso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram, e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? A igreja pode se sentar. Amém, glória a Deus. Glória, aleluia. Deus, aleluia. Talvez cada um dos irmãos aqui já tenha perguntado: por que tantas pessoas me aborrecem? Talvez você tenha olhado para a sua própria vida e perguntado: por que eu tenho feito tantas perguntas e não tenho tido respostas? Glória a Jesus. Talvez já faz tanto tempo que você vem passando por lutas, por provas, e não entende o motivo porque Deus parece não estar agindo na sua vida. Mas todas essas coisas aconteceram também com esse jovem, José. Espírito Santo, aleluia. Esse jovem, ele era um jovem muito amado por seu pai. Primeiro, irmãos, cada um de nós às vezes, somos aborrecidos muitas vezes aí fora no mundo. Às vezes até mesmo acontece na igreja. Primeiro, porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. E o próprio Senhor já nos disse que se aborreceram a Ele, que era Senhor, também eles odiariam a nós. Aleluia. Esse é o primeiro de todos os motivos, porque brilha na sua vida uma luz. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo, nós somos luz desse mundo. E as pessoas muitas vezes nos odeiam, nos aborrecem por isso. É verdade. Mas se alegre disso, se alegre quando todas as pessoas te aborrecerem, te odiarem, se alegre nisso. O teu nome está escrito no céu. Aleluia. E está sendo como o teu Senhor. A Bíblia diz que Jacó, ele amava José. E por isso, irmãos, ele fez para José uma túnica de várias cores. Só para José, não fez para os outros irmãos. E aquilo despertou nos irmãos de José um certo ciúme. E por isso os irmãos dele aborreciam ele. Deus talvez tenha colocado nas suas mãos um ministério, algo lindo. Uma coisa que te diferencia talvez de outras pessoas aí fora. Talvez você mesmo não consiga ver isso na sua vida, mas as pessoas veem, e por isso muitas vezes te aborrecem, por causa dessa diferença que há na sua vida. Os irmãos de José não entendiam que se eles tomassem o mesmo caminho que José, seu pai também o amaria igual, amaria cada um deles igual.
Glória a Deus. Porque Deus, irmãos, é aquele que dá para todo mundo. Ele dá para cada um o dom da maneira que Ele quer, a Bíblia diz. Nós não precisamos invejarmos uns aos outros. Só basta estar na posição como nós temos agora. Eu não preciso invejar o pastor Joel, Aguinaldo, Daniel. Amém. É só eu tomar a posição como eles tomaram. Um dia, se for da vontade de Deus, eu serei como eles. Mas os irmãos, eles não entendiam isso. E odiavam ele. A Bíblia diz que eles não conseguiam falar pacificamente com José. Todas as vezes que conversavam com eles, magoavam a José. Mas o seu pai amava e confiava nele. Glória a Deus. E às vezes o seu pai lhe dava algumas tarefas. Vai ver como seus irmãos estão fazendo. E isso fazia com que seus irmãos aborreciam ele mais ainda. Se Deus, irmãos, tem colocado alguma coisa nas suas mãos, mesmo que muitas pessoas te aborreçam por isso, cumpre aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Aleluia. Glórias a Deus. Cumpre aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Ele te levantou com um propósito. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus, não é à toa. Então, mesmo que você seja aborrecido, irmãos, faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Faça. A Bíblia diz que nós devemos temer mais a Deus do que o homem. Tema a Deus, irmãos, que lhe entregou algo nas suas mãos, algo que você tem que usar. Porque se você enterrar o que Deus tem posto nas suas mãos, vai chegar um dia que você vai ter que dar conta com Deus. E como você vai dar conta com Deus, irmãos? E seus irmãos um dia, por inveja, lançaram ele numa cova. Nós sabemos que depois sujaram as suas vestes no sangue, rasgaram as suas vestes, a sua túnica, mancharam no sangue de um cabrito, venderam ele para o Egito. Muitas pessoas, talvez, irmãos, tentam manchar o seu ministério, manchar a sua vida com Deus. Com tantas calúnias, com tantas coisas, as pessoas tentam manchar o seu ministério, a sua vida. Como fizeram com José. A túnica dele representava o ministério dele com Deus. E pegaram aquela túnica e mancharam no sangue. Talvez as pessoas tenham feito isso com você no decorrer dos anos. As pessoas vêm te manchando, falando mal de você. As pessoas talvez querem ir no teu lugar como aqueles irmãos queriam. Eles acharam que talvez, dando um fim em José, eles ocupariam o lugar de José. Mas a Bíblia diz que Jacó, daquele dia em diante, permaneceu triste, irmãos. Triste, ele nunca mais foi o mesmo homem. Ninguém ocupou o lugar de José no coração de Jacó. Ninguém pode ocupar o teu lugar, irmãos. Ninguém pode. Por mais que as pessoas tentem te derrubar, fazer de tudo, ninguém pode sentar na cadeira que você se senta. No lugar que Deus te colocou. Entenda isso. Aquele jovem, ele era um jovem que talvez ele tentasse fazer da melhor maneira tudo. E chegou esse dia, ele foi vendido como um escravo para o Egito. Aí começa, irmãos, a luta na vida dele, a luta mais travada, vamos dizer. Ele é vendido como um escravo para o Egito, sem compreender por que os irmãos dele aborreciam, odiavam ele, o porquê que os irmãos dele fizeram aquilo com ele, afastaram ele de seu pai, de sua mãe. Aquele jovem é levado para o Egito, ele é comprado como um escravo. Potifar compra ele. Ele é justo em tudo que ele faz na casa daquele homem, com Potifar. De maneira que aquele homem começa a amar José. Confia a ele tudo que tem na sua casa. Mas o diabo sabia, irmãos, que Deus tinha algo na vida daquele menino. Porque apesar de José ser um escravo agora, Satanás, que não vê também como o homem vê, via algo diferente na vida daquele menino. Sabia que Deus tinha um plano com ele, sabia que ele era diferente dos outros irmãos. Assim como ele sabia que Jacó era diferente de Esaú, que Abraão era diferente das pessoas que moravam com ele naquela cidade. Sabia disso e continuou
projetar planos contra ele, para derrubar ele. E certo dia, quando não tem ninguém em casa, os irmãos conhecem bem essa história. A mulher de Potifar que tenta seduzir José. Talvez, irmãos, o mundo tenha oferecido muitas coisas para você. Talvez você tenha se entristecido com certas coisas que tenham acontecido dentro da igreja. Talvez você tenha até mesmo se entristecido com Deus. Mas isso não é desculpa para você aceitar o que o mundo fora te oferece, não. Isso não é motivo para você negar todo e qualquer manjar que o diabo te oferece aí fora, não. Ele podia bem ter feito aquilo, ter se deitado com a mulher de Potifar. Ele poderia ter dito: Deus já me deixou mesmo. Deus já me fez estar aqui como um escravo mesmo. Está cada um em Deus. E ter se deitado, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele era um moço, um jovem que temia a Deus, acima de tudo. Seus pais tinham uma história com esse Deus. Os pais deles tinham uma aliança com esse Deus. E eles sabiam que Deus em todo esse tempo havia sido fiel com seus pais. Porque Deus ele não deixaria de ser. Deus ele não deixa de ser fiel com você. Você pode não entender as coisas que acontecem com você, mas Deus ele não deixa de ser fiel com você em momento algum na sua vida. Não deixe, irmãos, de ser leal a Deus também. Não deixe de ser fiel a Deus também. Não deixe que as lutas, que as provas, irmãos, façam você cair, não. O diabo mesmo talvez venha falar no seu ouvido: você tem passado tantas coisas. Olha o que Deus tem feito na vida daquele, olha a tua, nada dá certo. Aceita isso, aceita o que eu estou te oferecendo agora, vai aproveitar a sua vida. Mas ele não aceitou isso, antes ele fugiu. A mulher daquele homem, por isso, por ódio dele, por ter odiado ele, levanta mais uma calúnia contra José. José é lançado na prisão. Mesmo dentro da prisão, José, ele nunca, pelo menos a Bíblia nunca diz que ele foi perguntar para Deus o motivo dessas coisas. Por que Deus tem acontecido tantas coisas? Por que Deus tem sido assim? Por que Deus, as coisas na minha mão não dão certo? Quando parece que começa a dar, acontece alguma coisa de errado, eu volto lá embaixo. Eu caio lá embaixo de novo, Deus não dá mais. A Bíblia não diz que ele fez isso, de maneira nenhuma. Antes aquele menino permanecia fiel a Deus, mesmo preso. Mesmo preso, ele permanecia fiel a Deus. Mesmo injustiçado, ele conseguia ainda amar. E ele tinha tantos motivos, irmãos, para odiar, para pegar ódio, mágoa dos seus irmãos. Mas ele não fez isso. Por isso que ele conseguiu manter um relacionamento com Deus. Por causa desse amor no coração dele, da sinceridade dele. Deus tem os planos dele, irmãos, para começar a exaltar a vida do homem. Você sabe o que aconteceu? Ele discerne o sonho de duas pessoas ali que estão presas com eles. Um morre, o outro volta ao seu carro. Quando aquela pessoa que ele ajudou dentro da cadeia sai, a Bíblia diz que se esquece dele. É verdade. Talvez você tenha ajudado tantas pessoas, mesmo assim as pessoas te deixam, te aborrecem. Olham para você como se você não fosse nada. Talvez em momento que as pessoas necessitou, você estava lá para estender a mão. E depois as pessoas não compreendem isso, não entendem isso. Continua a te aborrecer. Mas Deus tem os seus caminhos. É verdade, glória a Deus. Deus ele prepara tudo. Deus ele sabia do que ia acontecer por aquele tempo. Então Deus leva José daquele lugar. Aleluia! Tudo que você passa na sua vida, você passa para que Deus te molde para você chegar a um certo ponto. Glória a Deus! Aleluia! No culto de terça-feira, o presbítero irmão Daniel estava falando sobre alcançar a plenitude de Deus nas nossas vidas. Amém! Glória a Deus! E para nós alcançarmos isso, irmãos, nós passamos por certas coisas. Nós somos moldados
ao povo. É verdade. Para nós alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É verdade. José, irmãos, por nunca ter deixado de amar a Deus, o plano de Deus na vida dele acontece. É, glória a Deus. Nós sabemos que ele é levantado do Egito, irmãos. O segundo depois do rei, se não me fala a memória. Aquele jovem odiado por seus irmãos, traído, injustiçado. Agora Deus levanta ele como segundo no Egito. Mesmo, irmãos, que você tenha muitas perguntas sem resposta, permanece firme com o Senhor. Glória, aleluia. Não murmura não. Não murmura não. Aleluia. Permaneça fiel a Deus. Permaneça fiel a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele tem os seus caminhos. Você não entende porque são mais altos que os nossos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Aleluia. Isso faz com que nós não consigamos compreender certas coisas na vida, mas tem um propósito. Deus, ele não faz nada para derrubar alguém. Deus, ele não faz isso. A Bíblia diz que Deus, ele não tem prazer nenhum na morte do ímpio. Quem dera de você que tem lutado, que tem se esforçado para estar aqui. Deus te ama e ele tem uma recompensa para você por isso. Mas não murmure contra o seu Deus, não, irmãos. Nós temos vivido sim um tempo muito difícil. Tiro por mim mesmo, muitas coisas acontecem que vêm desanimar, vêm entristecer. Mas confie em Deus que vê tudo. Nós podemos nos alegrar em Deus por isso, porque nós sabemos que Ele vê tudo. Todas as coisas que acontecem, Ele sabe. É verdade. Não há coisa alguma oculta para Deus. Deus, Ele sabe de tudo. Glória a Jesus. Você pode adorar a Deus por isso. Ele sabe o que está acontecendo na sua vida. Ele sabe o que você está passando. Não murmura não, irmãos, porque isso tem um motivo. Lá na frente você vai entender esse motivo. Como José entendeu, depois de 2 anos na cadeia, ele entendeu os motivos de Deus. E ele revela, ele diz isso para os seus irmãos, os quais ele perdoa na história. Você vê isso, que ele perdoa os seus irmãos. Aleluia! Deus, ele tem um plano na sua vida e ele está te preparando para isso. Aceite ser moldado, Deus, aceite. Deus, ele não vai fazer nada na sua vida na marra, não. Se você desistir, a Bíblia diz que ele faz de você um vaso. Se você se quebrar, ele torna a fazer da maneira dele. Então, mesmo que estiver sendo dolorido às vezes, a tua caminhada, não desiste não. Continua caminhando. Deus, ele está vendo o teu sofrimento. Deus, ele está vendo a sua dor. Deus está vendo o seu esforço que talvez ninguém mais vê. Deus, ele está vendo tudo. E é Ele quem vai dar para cada um segundo as suas obras. Ame o seu Deus. Ame os seus irmãos. Se alguém, irmãos, te machucar, perdoa ele como José fez. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Então, prove o seu amor para Deus perdoando-se. Aleluia! Glória! Ame os seus irmãos de verdade como José amou os deles, mesmo tendo traído ele. Todos os homens de Deus, irmãos, antes que acontecesse na vida deles, porque Deus tinha projetado, aconteceu isso. Foi assim com Moisés, foi assim com todos eles, irmãos. Você pode parar para analisar que você vai ver que foi assim. A Bíblia diz que nós não nascemos pela vontade do homem. Moisés, ele não nasceu pela vontade do homem. Moisés, ele nasceu como chamado na Bíblia. O desejo de ver a liberdade daquele povo, do povo dele, irmãos, era tanto. Era tanto. Porque ele tinha chamado para aquilo. Deus havia escolhido ele para aquilo. Antes mesmo dele nascer foi dito isso. Glória a Deus.
Mas ele não soube entender o tempo de Deus na vida dele. Não soube entender. Ele não soube entender. Tentou agir pelas próprias mãos, nós sabemos no que deu. Matou um homem e enterrou. No outro dia, duas pessoas, 2 israelitas brigando, ele foi tentar resolver, falar pacificamente com ele. Os próprios irmãos dele disseram: eu vi o que você fez, matando aquele egípcio. E quem te colocou de juiz sobre nós? Os próprios irmãos dele, irmãos, na carne, disseram aquilo para ele. Ele não soube entender o tempo de Deus na vida dele. Aleluia! Deus, ele tem os caminhos dele, com certeza. Tudo vinha de Deus, projetado por Deus. Ele é levado ao deserto, onde novamente ele é lapidado por Deus, preparado para a obra. Entenda uma coisa, irmãos. Você tem chamado, você é escolhido por Deus para fazer uma obra, mas entenda o tempo de Deus na sua vida. Cuidado para você não derrubar outra pessoa, irmãos, matar outra pessoa com as suas atitudes. Para mim chegar a ser diácono, eu não precisei derrubar outro diácono. Para você chegar a líder, chegar a ser líder, não precisou derrubar outro líder. E assim é com todo mundo. Está aqui os servos de Deus que podem te confirmar isso. Mas cada um deles tiveram o tempo de Deus na vida dele. Deus, ele tem um tempo na tua vida, irmãos. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Se o teu tempo ainda não chegou, respeite isso. Cuidado, irmãos, para você não derrubar ninguém. Aleluia! Cuidado, para você não causar isso. A Bíblia diz que nós não devemos deixar criar raiz de amargura no nosso coração para que as nossas orações não sejam impedidas. Glória a Jesus. Tome cuidado, irmãos, para você também não causar no coração das pessoas. Nós muitas vezes erramos sim, entristecemos sim, e o dever de cada um que está aqui dentro é perdoar o erro do outro. Mas tome cuidado, irmãos, com o que você faz, com o que você fala, para que você não venha fazer isso, magoar uma pessoa a ponto de derrubar ela. Glória a Jesus. Ame a Deus e ame ao seu irmão. Essa é a vontade de Deus. Esse é o mandamento de Deus para nós. Jesus, ele se amou. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele é provado nisso. Ele entregou o filho dele para morrer na cruz. Aleluia! Glória a Deus. E ainda a Bíblia diz que assim como Jesus doou o sangue dele, a vida dele, por nós, que nós também devemos doar a nossa pelos nossos irmãos. Deus, irmãos, ele não tem chegado a esse ponto. Você não precisa dar a tua vida pela vida do seu irmão. É muito menos que isso, irmãos, que nós temos que fazer. É muito menos do que Jesus fez. Deus, ele não requer de nós uma coisa que eu e você não consiga fazer, não. O que ele requer de nós, ele dá o Espírito Santo para nos ajudar. Como amar o irmão. Então ame o seu irmão como Deus te amou. Use de misericórdia com o seu irmão como Jesus usou. Essa é a vontade de Deus, irmãos, para as nossas vidas. Amém? Assim eu agradeço a sua oportunidade, irmão.